Livro de 1 Crônicas, capítulo 1. Descendentes de Adão. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Descendentes dos filhos de Noé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. Os filhos de Javã foram Elisá, Tassis, Quitim e Rodanim. Os filhos de Cã foram Cuxi, Misaim, Puti e Canaã. Os filhos de Cuxi foram Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá e Sabitecá. Os filhos de Ramá foram Sabá e Dedã. Cuxi gerou Nirode, que começou a ser poderoso na terra. Misaim gerou Ludim, Anamim, Leabim, Nafituim, Patruzim, Casluim, de quem descendem os filisteus, e Caftorim. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Eté. E também os Jebuseus, os Amorreus, os Gigazeus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Avadeus, os Zemareus e os Amateus. Os filhos de Sem foram Elã, Assu, Afaxade, Lude, Arã, Uz, U, Jeter e Meseque. Afaxade gerou Selá, e Selá gerou Eber. A Eber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porque em seus dias se repartiu a terra. E o nome de seu irmão foi Joquitã. Joquitã gerou Almodá, Salefe, Azamaver, Zerá, Adorão, Uzal, Dicla, Ebal, Abimael, Sabá, Ofi, Avilá e Jobabe. Todos estes foram filhos de Joquitã, descendente de Sem. Sem, Afaxade, Selá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naô, Tera e Abrão, que é Abraão, descendente de Ismael. Os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael. São estas suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedá, Adibeel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Hadad, Temá, Zetur, Nafis e Quedemar. Estes foram os filhos de Ismael, descendente de Abraão e Quetura. Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, esta deu à luz Zirã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Os filhos de Jocsã foram Sabá e Dedã. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão, pois, gerou Isaque. Os filhos de Isaque foram Esaú e Ismael, descendente de Esaú. Os filhos de Esaú foram Elifaz, Reuel, Jeús, Jalão e Coré. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefi, Gaitã, Kenaz, Timna e Amaleque. Os filhos de Reuel foram Naate, Zerá, Samá e Mizá, descendente de Saí. Os filhos de Saí foram Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizo, Ezer e Dizã. Os filhos de Lotã foram Ori e Omã, e a irmã de Lotã foi Timna. Os filhos de Sobal foram Aliã, Manaate, Ebal, Sefor e Onã. Os filhos de Zibeão foram Aías e Aná. O filho de Aná foi Dizon. Os filhos de Dizon foram Arão, Esbã, Itrã e Querã. Os filhos de Ezer foram Bilã, Javã e Jaacã. Os filhos de Dizã foram Uz e Arã, reis e chefe de Edom. Esses são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade era Dinabá. Belá morreu e em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zera de Bosra. Jobabe morreu e em seu lugar reinou Uzão, da terra dos Temanitas. Uzão morreu e em seu lugar reinou Hadad, filho de Bedade. Este derrotou Midian no campo de Moabe. O nome da sua cidade era Avite.
Hadade morreu, e em seu lugar reinou Sanlá, de Masreca. Sanlá morreu, e em seu lugar reinou Saul, de Reobote, junto ao Eufrates. Saul morreu, e em seu lugar reinou Baal-Anã, filho de Aquibó. Baal-Anã morreu, e em seu lugar reinou Hadade. O nome de sua cidade era Paú, e o de sua mulher era Meetabel, filha de Matrede, filha de Mesaabe. Hadade morreu. Estes são os nomes do chefe de Edom: Timna, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibizar, Magidiel e Irão. Esses são os chefes de Edom. Primeiro Crônicas, capítulo 2, descendente de Israel. Estes foram os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naphtali, Gade e Azer. Descendente de Judá. Os filhos de Judá foram Onã e Selá. Estes três lhe nasceram em Batissua, a Cananeia. O primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor matou. Porém Tamar, nora de Judá, lhe deu à luz Pérez e Zera. Todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amul. Os filhos de Zera foram Zinri, Etan, Emã, Calcol e Dara. 5 ao todo. Os filhos de Carmi foram Acá, o perturbador de Israel, que pecou na coisa condenada. Os filhos de Etan foi Azarias. Os filhos de Esrom que lhe nasceram foram Jerameel, Rão e Quelubai. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson, príncipe dos filhos de Judá. Naasson gerou Salma, e Salma gerou Boaz. Boaz gerou Obed, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou Eliabe, seu primogênito. Abinadab, o segundo, Simeia, o terceiro, Natanael, o quarto, Radai, o quinto, Ozem, o sexto, e Davi, o sétimo. As irmãs destes foram Zeruia e Abigail. Os filhos de Zeruia foram 3, Abisai, Joabe e Azael. Abigail deu à luz Amasa, e o pai de Amasa foi Jeter, o ismaelita. Caleb, filho de Esrom, gerou filhos de Azuba, sua mulher, e de Jeriote. Os filhos desta foram Jezé, Sobabe e Ardom. Azuba morreu, e Caleb tomou para si Efrata, da qual lhe nasceu Ur. Ur gerou Uri, e Uri gerou Bezalel. Então Esrom teve relações com a filha de Maqui, pai de Gileade. Ele tinha 60 anos de idade quando a tomou, e ela deu à luz Segube. Segube gerou Jair, que teve 23 cidades na terra de Gileade. Jesu e Arão tomaram as aldeias de Jair, juntamente com Kenate e as suas aldeias, a saber, 60 lugares. Todos estes foram filhos de Maqui, pai de Gileade. Depois da morte de Esrom em Caleb Efrata, Abia, mulher de Esrom, lhe deu à luz Azur, pai de Tecoa. Os filhos de Jerameel, primogênito de Esrom, foram Rão, o primogênito, Buna, Orém, Ozem e Aías. Jerameel teve outra mulher, cujo nome era Atara. Esta foi a mãe de Onã. Os filhos de Rão, primogênito de Jerameel, foram Maás, Jamim e Equer. Os filhos de Onã foram Samai e Jadá. E os filhos de Samai foram Nadab e Abizur. A mulher de Abizur chamava-se Abiail, e lhe deu à luz Abã e Molide. Os filhos de Nadab foram Selede e Apaim. E Selede morreu sem filhos. O filho de Apaim foi Izi. O filho de Izi foi Sezã. E o filho de Sezã foi Alai. Os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jeter e Jonatas. E Jeter morreu sem filhos. Os filhos de Jonatas foram Pelete e Zaza. Esses foram os filhos de Jerameel. Sezã não teve filhos, mas filhas, e Sezã tinha um servo egípcio, cujo nome era Jara. Sezã deu sua filha por mulher a Jara.
a quem ela deu à luz Atai. Atai gerou Natã, e Natã gerou Zabade. Zabade gerou Eflau, e Eflau gerou Obed. Obed gerou Jeú, e Jeú gerou Azarias. Azarias gerou Elis, e Elis gerou Eleasa. Eleasa gerou Sismai, e Sismai gerou Salum. Salum gerou Jecamias, e Jecamias gerou Elisama. O primogênito de Caleb, irmão de Jerameel, foi Maressa, que foi o pai de Zife. O filho de Maressa foi Abi-Hebron. Os filhos de Hebron foram Coré, Tapua, Requem e Sema. Sema gerou Raão, pai de Jorqueão, e Requem gerou Samai. O filho de Samai foi Maom, e Maom foi o pai de Betizur. Efá, a concubina de Caleb, deu à luz Arã, Mosa e Gazés, e Arã gerou Gazés. Os filhos de Jadai foram Regem, Jotão, Jezã, Pelete, Efá e Saafe. De Maaca, sua concubina, Caleb gerou Seber e Tiraná. Maaca deu à luz também Saafe, pai de Madimana, e Seva, pai de Maquibena e de Gibeá. E Axa foi filha de Caleb. Estes foram os filhos de Caleb. Os filhos de Ur, primogênito de Efrata, foram Sobal, pai de Kiriat-Jearim, Salma, pai dos Belemitas, e Arefe, pai de Bet-Gader. Os filhos de Sobal, pai de Kiriat-Jearim, foram Aroé e Azi-Amenuote. As famílias de Kiriat-Jearim foram os Itritas, os Puitas, os Sumateus, os Misraeus. Destes procedem os Zoratitas e os Estauleus. Os filhos de Salma foram Belém e os Netofatitas, Atrote, Bet-Zoabe e Azim-Amanaate, Zoreu. As famílias dos escribas que habitavam em Jabez foram os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Estes são os queneus que vieram de Amate, pai da casa de Recabe. Primeiro Crônicas, capítulo 3, filhos de Davi. Estes foram os filhos de Davi, que lhe nasceram em Hebron. O primogênito Aminon, de Ainoã, a Jezreelita. O segundo Daniel, de Abigail, a Carmelita. O terceiro Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Jesur. O quarto Adonias, filho de Agite. O quinto Cefatias, de Abital. O sexto Itreão, de Eglá, sua mulher. 6 filhos lhe nasceram em Hebron, porque ali reinou 7 anos e 6 meses, e 33 anos ele reinou em Jerusalém. Estes lhes nasceram em Jerusalém: Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Estes 4 lhe nasceram de Batseba, filha de Amiel. Nasceram-lhe mais Ibá, Elisama, Elifelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada, Elifelete, 9 ao todo. Todos estes foram filhos de Davi, além dos filhos das concubinas, e Tamar, irmã deles. Descendente de Salomão. O filho de Salomão foi Roboão, de quem foi filho Abias, de quem foi filho Asa, de quem foi filho Josafá, de quem foi filho Jeorão, de quem foi filho Acasias, de quem foi filho Joás, de quem foi filho Amazia, de quem foi filho Azarias, de quem foi filho Jotão, de quem foi filho Acais, de quem foi filho Ezequias, de quem foi filho Manassés, de quem foi filho Amon, de quem foi filho Josias. Os filhos de Josias foram o primogênito Joanã, o segundo Joaquim, o terceiro Zedequias, o quarto Salum. Os filhos de Joaquim foram Jeconias e Zedequias. Os filhos de Jeconias, o cativo, foram Sealtiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Zecamias, Osama e Nedabias. Os filhos de Pedaías foram Zorobabel e Simei. Os filhos de Zorobabel foram Mesulão e Ananias, e Selomite, irmã deles, e Azuba, Oel, Berequias, Asabias e Jusabe-Ezede, 5 ao todo. Os filhos de Ananias foram Pelatias e Jesaías. Os filhos de Refaías, os filhos de Arnã,
Os filhos de Obadias, os filhos de Secanias. Os filhos de Secanias foi Semaías, os filhos de Semaías foram Atus, Igal, Barias, Nearias e Safate, 6 ao todo. Os filhos de Nearias foram Elioenai, Ezequias, Azricão, 3 ao todo. Os filhos de Elioenai foram Obavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani, 7 ao todo. Primeiro Crônicas, capítulo 4, descendente de Judá. Os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carmi, e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate. Jaate gerou Almai e Laade. Estas são as famílias dos Zoratitas. Estes foram os filhos do pai de Etã, Jezreel, Isma e Idbas. E o nome da irmã deles era Azelelponi. E mais Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uza. Estes foram os filhos de o primogênito de Efrata e pai de Belém. Azur, pai de Tecoa, teve 2 mulheres, Ela e Naara. Naara deu à luz Auzão, Éfer, Temeni e Aaspari. Estes foram os filhos de Naara. Os filhos de Ela foram Zerete, Izar e Etinã. Cós gerou Anuber e Zobeba, e foi pai da família de Aarel, filho de Arum. Jabez foi mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe deu-lhe o nome de Jabez, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabez invocou o nome de Israel, dizendo, quem dera que me abençoasseis, e expandisse o meu território. Que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe deu o que ele tinha pedido. Quelube, irmão de Suá, gerou Mei. Este é o pai de Estom. Estom gerou Bet-Rafa, Pazeia e Teiná, pai de Irnaás. Estes foram os nomes de Reca. Os filhos de Kenaz foram Otiniel e Seraías. O filho de Otiniel foi Atate. Meonotai gerou Ofra, e Seraías gerou Joabe, fundador do Vale dos Artífices, porque os dali eram artífices. Os filhos de Calebe, filho de Jefoné, foram Iru, Elá e Naã. E o filho de Elá foi Kenaz. Os filhos de Jealelel foram Zife, Rifa, Tiria e Azareel. Os filhos de Ezra foram Jeter, Mereder, Efe e Jalom. Os filhos de Bitia, filha de Faraó, que Merede tomou por mulher, foram Miriam, Samai e Isba, pai de Estemoa. E sua mulher judia deu à luz Jereder, pai de Gedó, Eber, pai de Socó, e Jecutiel, pai de Zanoa. Os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, foram Abiquila, o Garmita, e Estemoa, o Macatita. Os filhos de Simão foram Amnon, Rina, Ben-Anã e Tilon. E os filhos de Izi foram Joete e Ben-Zoete. Os filhos de Selá, filho de Judá, foram pai de Leca, e Lada, pai de Maressa. Selá foi também pai das famílias da casa dos que trabalhavam com linho em Bet-Asbeia, bem como de Joquim, dos homens de Cozeba, de Joá e de Zarafe, os quais dominam sobre Moabe, e de Jazube-Leém. Estes registros são antigos. Estes foram leiros e habitantes de Netaim e de Gedera, morava ali com o rei para o servirem. Descendente de Simeão. Os filhos de Simeão foram Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul, de quem foi filho Salum, de quem foi filho Mibissão, de quem foi filho Misma. Os filhos de Misma foi Amuel, de quem foi filho Zacu, de quem foi filho Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, mas seus irmãos não tiveram muitos filhos, nem se multiplicaram todas as suas famílias, como os filhos de Judá. Habitavam em Beceba, em Molada, em Azassual, em Bila, em Ezem, em Tolade, em Betuel, em Orma, em Ziclag, em Bet-Marcabote,
em Azar-Suzim, em Bet-Biri e em Saaraim. Estas foram as cidades até o reinado de Davi. As suas aldeias foram Etam, Aim, Rimon, Toquém e Azã. 5 cidades com todas as suas aldeias que estavam ao redor destas cidades até Baal. Estas foram as suas habitações e tinham seu registro genealógico. Estes, registrados por seus nomes, foram chefes das suas famílias: Mesobabe, Janleque, Josa, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, Elioenai, Jacobá, Jezoaías, Asaías, Adiel, Jezimiel, Benaia, Ziza, filho de Zifi, filho de Alon, filho de Jedaías, filho de Sinri, filho de Semaías, e as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente. Chegaram até a entrada de Gedor, a leste do vale, à procura de pasto para seus rebanhos. Acharam pasto farto e bom, e a terra espaçosa, tranquila e pacífica, onde os descendentes de Cã haviam morado antes. Estes, que estão registrados por seus nomes, foram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e derrubaram as tendas e atacaram os meunitas, que se encontravam ali, e os destruíram totalmente, até o dia de hoje, e ficaram morando no lugar deles, porque ali havia pasto para os seus rebanhos. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram aos montes Seir, tendo por capitão Pelatias, Nearias, Refaías e Uziel, filho de Izê. Mataram o restante dos que escaparam dos amalequitas e estão morando ali até o dia de hoje.